Nós vamos então hoje, segunda-feira, não poderíamos deixar de falar sobre o mundo dos investimentos. Aqui conosco, João Guilherme Penteado, da Apollo Investimentos. Muito bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Gilmar, bom dia, ouvintes da CBN, tudo ótimo. Ô, João, na semana passada nós conversamos muito sobre a questão aqui da reforma da Previdência e tivemos um ouvinte que ligou e ele fez uma pergunta a respeito daquela desvinculação das receitas da União, né, a DRU, e ele pediu para que você explicasse se isso tem alguma interferência, tem algum envolvimento com a questão da Previdência, com a questão da reforma da Previdência, porque, segundo eles, o governo acaba gastando dinheiro de uma forma sem prestar contas e tal. Enfim, você poderia dar a explicação, por favor? Vamos lá. O que é a DRU? A DRU é a desvinculação das receitas da União. Tá? Por lei, dentro do orçamento, o governo pode movimentar até 30% das receitas fazendo essa desvinculação, ou seja, não indo para onde inicialmente deveria ir. Né? E a dúvida, que, se eu me lembro bem, era referente à reforma da Previdência, né? Que qual seria o efeito disso dentro da Previdência Social, dado que, teoricamente, o rombo podia ser fictício. Não é, tá? Porque acontece a desvinculação quando existe superávit. Então, quando o Brasil o governo brasileiro era superavitário, ou seja, ganhava mais do que gastava, eles faziam essa desvinculação para pagamento de juros de dívida, tá? Mas na Previdência, como é um rombo imenso, não existe essa desvinculação. E vale ressaltar que dentro da proposta da reforma da Previdência vai ter o fim dessa desvinculação dentro da Seguridade Social, tá? Então, até separei aqui um trechinho que diz o seguinte: o fim disso dá mais transparência para o orçamento, mas não afeta a Previdência. Aqui, na proposta da emenda da reforma da Previdência também estabelece-se a segregação do orçamento da Seguridade Social entre saúde, previdência e assistência. Então, esse remanejamento já não vinha acontecendo devido ao déficit do governo e agora fica segregado de modo a não afetar parte de previdência e assistência. Então, não há influência direta sobre a previdência. Tá? Espero que seja respondida a pergunta do nosso ouvinte. Acredito que sim. Tá? Muito bem. Vamos falar de investimento imobiliário também. Os fundos imobiliários é algo bastante interessante. Gostaria que você explicasse para a gente o que é exatamente o fundo imobiliário. Tá, vamos lá. O que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário nada mais é do que uma reunião de investidores que vão investir em imóveis. Portanto, por exemplo, ao invés de você comprar um apartamento e alugar para o Zezinho, você pode fazer parte de um grupo que tem uma laje comercial na Faria Lima e está alugando para grandes empresas. Né? Ou ainda, comprar, por exemplo, um pedaço da agência que a gente tem aqui do Banco do Brasil, da Augusto Ribas. Ela faz parte de um fundo imobiliário. Você pode ter um contrato de locação com o Banco do Brasil por 15 anos, corrigido por IGPM, risco zero de calote, né, dentro do contrato, e dessa maneira investir em imóveis. Tá? Existem algumas vantagens e desvantagens no fundo imobiliário, mas a maioria delas é vantagem. Tá? O primeiro, o aluguel entra isento de IR, porque ele entra como distribuição dos rendimentos do fundo, e lucro não é taxado, né? Não existe taxação sobre lucro líquido depois de já pagar os impostos. Então, os dividendos são isentos de IR, entram como dividendos todo mês os aluguéis para os cotistas. Ponto 2. Existe uma facilidade de liquidez que a gente não tem nos imóveis. Eu quero vender meu apartamento. Quanto que vale? Vale R$500 mil, então vendo. Quando que você vai vender? Quando aparecer um comprador que queira pagar isso daí. Como os fundos imobiliários são listados em bolsa e são negociados no Brasil inteiro, então você tem maior facilidade de liquidação. Você pode diversificar com pequenos capitais e ainda sair quando quiser. Tá? Ao vender, você está vendo o preço do mercado lá, acha que o preço está bom, você pega, vende tua cota, em 3 dias o dinheiro está na conta. Então você economiza muitas taxas
e acaba tendo a possibilidade de liquidez. Tá? E para o investidor, que para quem ainda não entrou nesse segmento, como é que ele faz para escolher, para decidir o investimento, quais títulos ele deve investir? Nós temos uma base de fundos indicados. Tá? Então, a XP Investimentos emite para nós, assessores, todo mês, a lista dos fundos recomendados para uma carteira. De qualquer forma, você pode comprar qualquer um que esteja listado, que seja do seu interesse. Por exemplo, existe um fundo do Credit Suisse que é dono do Shopping Cristal de Curitiba. Então ele está listado. O Shopping Pátio Higienópolis também. Existem complexos logísticos, existem diversas maneiras de se investir em imóveis. Você pode escolher entre localização, entre potencial de retorno, etc. Em um cenário geral, o que a gente vê hoje é que o juro brasileiro é muito baixo. Se o juro é muito baixo, fica mais conveniente, é mais atrativo investir em ações e fundos imobiliários. E como o viés a curto prazo é de estabilidade ou até mesmo uma eventual queda de juros, isso pode favorecer a economia. Então, fundos, por exemplo, que estão expostos à economia real, como lajes comerciais, que hoje ainda apresentam uma grande vacância, principalmente nas grandes cidades, pode ser um papel atrativo para quem quer investir em imóveis com prazo mais alongado. Né? Então, existem N formas de você escolher em qual produto. Quem quer aquela receita mais garantida, mais o aluguel certinho, pode partir, por exemplo, para fundos de bancos. Né? Tem do Banco do Brasil, tem da Caixa, tem do Santander, que são agências bancárias locadas para essas grandes instituições, bem como os shopping centers, também são mais estáveis. Então, depende muito do qual o objetivo da pessoa ao escolher investir em imóveis. Para ele definir esse perfil de investimento, como é que ele faz? Vai na Polo. Vai lá e conversa com um assessor de investimento, tá? Faz uma avaliação dos seus objetivos e das suas experiências prévias para que você tenha uma noção. Se você vem daquele investimento comum de poupança, nunca investiu em ações, nunca investiu em fundos, tem um certo receio, é melhor sempre partir do conservadorismo. Então vai devagar, vai buscando alguns ativos conservadores, pega lá só um pouquinho, coloca no moderado para testar, para sentir se isso te deixa dormir à noite, né? E com isso a pessoa vai se descobrindo ao longo do tempo, pode começar a investir mais e melhor dentro daquilo que realmente é confortável para ela. Esse é sempre um investimento de longo prazo? Não necessariamente. Né? Você tem a possibilidade de saída a curto prazo. Então você pode, por exemplo, no fundo imobiliário, 3 dias. Se eu comprar hoje, eu vendo amanhã, daqui 3 dias o dinheiro está na conta. Óbvio que quando a gente vai investir em imóveis, nunca o indicado é comprar hoje para vender amanhã. Mas eventualmente, se acontecer algo no meio do caminho que faça sentido a saída daquele fundo, por exemplo, eu comprei um fundo de, sei lá, um complexo logístico. Eles fecharam um contrato muito bom, o valor do fundo aumentou, porque mais gente foi comprar para poder receber os aluguéis desse novo contrato. Eu posso optar por vender aquele produto e comprar outro. Né? Falar, ele já valorizou minha cota dentro desse imóvel, eu posso, se eu achar que está caro esse imóvel, eu posso vender ele e buscar comprar um mais barato. Nada me impede disso. Tá? Vale ressaltar o único ponto negativo do fundo imobiliário. O ganho de capital paga-se 20% de lucro líquido. Portanto, o aluguel é isento de IR, mas o ganho de capital acaba sendo uma tributação um pouquinho maior do que a tributação comum que a gente tem no mercado normal, né, que é 15% de ganho de capital. Bom, mas para investimento no fundo imobiliário, a gente está falando de um valor a partir de que média? Existem fundos que estão disponíveis a partir de R$10. Óbvio que a gente não indica comprar com R$10 porque você vai ganhar 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos de aluguel, né? Não vai poder comprar outras cotas. Sim. Mas assim, com R$1.000 você tem muitas opções de escolha. Né? Com R$10.000 você já pode comprar 2, 3 bons produtos. Então, e vale ressaltar que como você compra cotas, por exemplo,
o fundo do Banco do Brasil que eu comentei, da agência do Augusto Ribas, ele está na faixa de R$120. Então eu vou lá com R$120, compro uma cota, ele vai me pagar algo em torno de 6, 7% ao ano de aluguel. Esse aluguel, se eu tiver, digamos, R$100 mil, eu vou ganhar R$600 no mês, eu posso ir lá e comprar mais 5 cotas desse mesmo produto e no mês que vem ganhar um pouco a mais de aluguel, coisa que a gente não consegue fazer nos imóveis normais, né? Nossa. Ele não pode ir lá e comprar um banheiro a mais, né? Não, né? Deixa eu comprar mais um muro, não dá, né? Então, no fundo imobiliário isso é permitido e é uma boa forma de você ganhar exponencialmente, né? Você fazer o juro composto trabalhar a teu favor. Muito bem. Sobre isso, mais alguma informação importante sobre os fundos imobiliários? Olha, eu acredito que é um tema relevante. Se os nossos ouvintes tiverem dúvidas, claro, podem encaminhar, que semana que vem a gente pode respondê-las. Sem dúvida nenhuma. Então, tá aí, né? Hoje já respondemos a questão da DRU, né, da DRU, esperamos ter respondido a pergunta do ouvinte. Lembrando que o WhatsApp aqui da rádio, 99994-1011, 99994-1011. Pode mandar as suas perguntas aí e o João Guilherme, na segunda-feira, estará aqui de volta para conversar com você, tá bem? Bom, obrigado então mais uma vez, João, por tua participação conosco aqui. Que isso, obrigado a vocês. Semana que vem estamos aí. Tá joia. Animado?